Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pra quem não sabe, Li no Livro começou com um blog há muito tempo atrás que eu tive, que eu acho que ainda deve estar no ar. Era não vou lembrar se era um blogspot, o que era, mas era onde eu escrevia, né? Era como se fosse meu diário de leitura. Eu escrevia as minhas impressões dos livros que eu tinha lido naquele ano. E a proposta desse podcast é praticamente a mesma, né? Eu vou pegar os livros que eu vou ler no ano de 2021 e cada vez que eu terminar um livro eu vou fazer um programa novo pra vocês. Sim, esse programa vai ter spoilers, tá? Mas fiquem tranquilos porque eu vou deixar muito claro na estrutura dos episódios as minhas impressões, a sinopse do livro sem spoilers, e depois a gente entra na parte dos spoilers e vai falando mais sobre a história em si. Para esse primeiro episódio em específico, eu queria mais falar sobre os livros que eu tô planejando ler em 2021. 2019 e 2020 foram anos muito ruins para minha leitura. Por quê? Porque eu sou uma leitora de metrô, né? Então, assim, eu moro em São Paulo, eu sempre morei em Santo André. Recentemente, há uns 2-3 anos atrás, eu mudei pra Vila Prudente e sempre trabalhei lá pras bandas da Berrine, Vila Olímpia. Então, eu tinha essa coisa de estar sempre com um livro na mão e levar esse livro, né, no metrô, nas 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de viagem que eu fazia, tanto para ir quanto para voltar. E assim eu conseguia ler muitos livros. Teve anos que eu li 70 livros no ano, teve anos que eu li 50 livros. O que é uma quantidade de livros muito, muito boa, tá? Para 2021, eu tô trabalhando em casa, né? Eu consegui um emprego fora do Brasil, então eu sou remota, full time remota. Então, eu quero voltar a ler mais dentro da minha própria casa, né? Então, eu tô separando dentro da minha rotina diária um horário para fazer essas leituras. E essas leituras vão ter tanto quadrinhos quanto livros técnicos, porque eu faço, né, pós-graduação, faço MBA, quanto livros de ficção ou biografias. E a minha intenção é ler um livro por semana, então eu vou estar aí com uma variedade de 300 a 700 páginas por semana. É fazível? Sim. Acho que no começo vai ser um pouquinho complicado, tanto que eu muito provavelmente vou dar prioridade a livros menores para eu voltar a pegar a rotina. Porque, gente, eu conseguia ler antigamente 100 páginas por dia, que era muita coisa. Então eu literalmente conseguia ler um livro de 300 páginas em 3 dias. E aí eu conseguia às vezes ler 2 livros na semana, o que era bastante. Bom, mas enfim, chega de papo e vamos para a lista de livros mesmo. Essa lista, claro, pode mudar. São todos esses livros que eu tenho aqui, nessa lista que eu vou falar para vocês. Parte deles eu tenho físico. Eu particularmente gosto mais de livro físico, acho que eu leio mais rápido. E parte deles eu tenho no meu Leve. Eu tenho um leitor digital que é o Leve da Saraiva. Eu acho que eles não vendem mais esse device, né, esse aparelho. E por enquanto eu não tenho interesse em comprar Kindle, tá? Porque assim, eu tô no meu segundo Leve, eu tenho ainda o meu primeiro aqui que acabou que ficou obsoleto, então eu comprei um novo. Mas a impressão que eu tenho é que a Saraiva não tá mais vendendo. Eu, por exemplo, não encontro mais no site deles, né? Não sei como é que tá o lance da Saraiva. Então vamos lá. Eu separei aqui uma lista de ficção científica, uma lista de terror, que são os meus 2 gêneros favoritos. Eu vou ter um projetinho chamado Projeto J.R.R. Tolkien, que é um projeto que eu vou desenvolver durante o ano, que são ler a grande maioria dos livros do Tolkien, que eu puder. Eu tenho algumas biografias, eu tenho alguns livros que não se enquadram, então, nessas outras 4, né, categorias, que seria ficção científica, terror, o Tolkien e biografias. Eu tenho também uma listinha de possíveis livros. Outra coisa. Esse episódio não é patrocinado, tá? Mas existe um aplicativo chamado Storytel, que é um aplicativo de audiobook. É muito possível que eu vá ter contato com audiobooks durante o ano. Por quê? Eu tô assinando numa promoção esse serviço do Storytel.
E eu geralmente coloco pra ouvir enquanto eu tô trabalhando. Então eu coloco lá o livrinho tocando e tô fazendo reporte, tô fazendo, enfim, sabe esses trabalhos meio que a gente chama de trabalho de corno, né? Enfim, não fui eu que dei esse nome. Esses trabalhinhos que são os trabalhinhos às vezes mais repetitivos, que você tem uma rotinazinha de trabalho que às vezes uma vez na semana você precisa executar, talvez 2 vezes na semana. Organizações, tô fazendo organização de papelada, esse tipo de coisa eu geralmente coloco um audiobook. Atualmente, eu tô gravando esse podcast ainda em 2020, tá? Então, atualmente eu tô ouvindo o The Witcher 2, né? Que eu não vou lembrar agora o título em português. Mas é o segundo livro da série de livros do The Witcher. O primeiro eu li entre aspas, né? Eu ouvi nesse aplicativo. E eu particularmente gostei muito da experiência, né? Aí eu tentei pegar um segundo livro que era Mulherzinhas, mas eu acho que talvez não tenha sido o livro ideal pra fazer isso. Porque é um livrinho um pouco mais infanto-juvenil, infantil. E aí acho que já não tava muito na minha fase. Eu sou o tipo de pessoa que acredito que exista, assim, fases para você ler livros. Com o tempo, com os episódios, eu vou contar um pouco mais sobre a minha vida de leitura e fases que eu tive, livros que eu comecei a ler, não gostei. Depois de um tempo, peguei e comecei a gostar e tal. Mas vocês precisam também saber que pode ser que às vezes tenha alguns episódios extras, no caso de eu ter ouvido um livro, né, nesse aplicativo. Eu vi que eles têm a coleção completa do Brumas de Avalon. Brumas de Avalon foi uma série que eu li pela primeira vez aos 18, 19 anos, no cursinho que eu fazia lá em Fortaleza, porque eu sou do Pará, moro em São Paulo, mas também já morei no Ceará. E é um livro, é uma série que eu tenho em casa, eu tenho os 4, mas é uma série que eu, durante muito tempo, eu relia uma vez no ano, tá? Faz séculos que eu não faço isso. Deve ter aí uns 7, 8, 9 anos que eu não releio Brumas de Avalon. E talvez seja uma boa releitura para esse ano. Outra coisa que eu tenho para reler, Duna. Eu tenho, aproveitando, né, que o filme foi postergado para novembro de 2021, acho que dezembro de 2021, não vou lembrar. O Duna eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto, né? Os 2 últimos eu adquiri na Festa do Livro da USP, que é também um episódio que vai ter lá pro final do ano de 2021, porque eu guardo dinheiro durante o ano inteiro, faço uma pequena poupança para gastar lá na Festa do Livro da USP, que pra mim vale super a pena, vale bem mais do que Black Friday. Bom, enfim, já falei demais, então realmente agora vamos entrar no episódio em si, que é a lista de leitura para 2020. A primeira fase que a gente vai ter aqui é a fase da ficção científica, o gênero da ficção científica. E, lembrando, só mais um adendo, eu não tô falando que eu vou ler esses livros na ordem que eu vou contar pra vocês, tá? Isso vai variar muito do tempo que eu tenho, vai variar muito do meu estado de espírito. Então eu vou bater o olho no livro, vou querer ler ele e, enfim, vai ser assim. Mas provavelmente essa listinha que eu tô falando aqui pra vocês, com certeza eu vou estar lendo 2021 e aí pode ser que entre mais coisas, tá? Então vamos lá. Ficção científica. Primeiro de tudo, Asimov. Isaac Asimov é um cara que eu sou apaixonadíssima. A primeira contato que eu tive com ele foi no Fundação, que não foi um contato dos melhores, mas aí depois, com o tempo, eu fui conseguir ter contato com O Eu, Robô, que é um livro que eu amo de paixão, nossa, esse livro é perfeito, um dos melhores livros de conto que eu li na minha vida, e aí por causa disso eu acabei gostando muito de Asimov. Então eu vou ler O Sol Desvelado, O Robô Alvorada e A Caverna de Aço, que são todos pertencentes à mesma trilogia, a trilogia do robô. Aí a gente tem o Frank Herbert, que tá vindo, como eu disse pra vocês, com o Duna, que é o Messias de Duna, Duna, Filhos de Duna, Imperador Rei de Duna e Hereges de Duna, tá? Eu acabei falando aí, não na ordem que eles realmente foram lançados, mas são os 5 livros do Frank Herbert que eu vou estar, alguns relendo, outros lendo pela primeira vez. Lembrando que o Frank Herbert escreveu 6 livros, tá? Da série de Duna, e os outros livros da série foram escritos pelo seu filho. E aí eu tenho 2 livros do Philip K. Dick, que também é um cara que eu
Amor verdadeiro, amor eterno. O primeiro deles é um que eu sempre quis ler, chamado Fluam Minhas Lágrimas, Disse o Policial. Esse livro eu não tenho, esse livro eu tenho em leve. E O Homem Duplo, que foi uma das minhas aquisições na Festa do Livro da USP. Então, de ficção científica, a priori, marcadinho, registrado, vai ser isso aqui. Aí a gente vai para a categoria de terror. A primeira categoria, subcategoria dentro da categoria de terror que eu vou ler é a da família King. A família King é uma família que, assim, gente, amo muito pai, mãe e filhos, assim. Então, vamos primeiro com o pai, que é, vou ler O Cemitério de Stephen King. O meu melhor amigo, Sérgio, que eu tenho outro podcast com ele, adora esse livro. E é um livro que já teve, acho que 2 ou 3 adaptações para o cinema. Eu só assisti a primeira. É um filme que eu acho muito legal, mas que não é o filme que eu falo assim, meu Deus do céu, o melhor adaptação de King da face da Terra. Não, mas eu gosto bastante e todo mundo fala muito bem desse livro. Outsider, que foi recentemente série da HBO. Eu assisti a série e vou ler o livro. Então, assim, né, esperem comparações. O primeiro e o segundo volume de Torre Negra, que são respectivamente O Pistoleiro e A Escolha dos Três. Eu não li nada de Torre Negra. Eu assisti aquele filme que eu achei muito ruim. E as pessoas que geralmente curtem, já leram Torre Negra, falam que não tem nada a ver. E a gente tem dois livros do filho do Stephen King, o cara chamado Joe Hill, que é um cara que eu amo de paixão. Eu já li 3 livros dele, eu sou apaixonada por esse cara. O primeiro é O Mestre das Chamas, que ganhou um Google Reads, um prêmio no Google Reads. E o segundo é O Tempo Estranho, que esse Tempo Estranho eu comprei só porque é do Joe Hill, não faço ideia do que se trata. Vamos ler então. Da família King vai ser esses 6 livros. A gente também tem outros livros que se enquadram ali na categoria de terror, que seria A Entidade. Esse livro também já foi um filme com a Barbara Hershey, um filme, se eu não me engano, da década de 80, começo de 90. E eu confesso que de toda a lista de terror, essa é a lista esse é o livro que eu estou mais receosa de ler, porque ele tem outras coisas, situações bem violentas. O segundo, que é Noturno, do Del Toro, com Chuck Hogan, que é um livro que eu tenho aqui há 3.500 anos, então vamos lá, vamos finalmente ler isso daí. E A Sangue Frio, do Truman Capote. Esse livro é um livro que eu tenho muita vontade de ler há muito tempo, porque é baseado em fatos reais, né? E é o grande livro do Truman Capote. Não, gente, não é bonequinha de luxo. É A Sangue Frio, tá bom? Aí a gente vai agora pro projeto J.R.R. Tolkien, tá? Lembrando nada, porque vocês não conhecem isso. O Tolkien é o cara que me fez amar literatura. A primeira vez que eu li Senhor dos Anéis eu tinha 13 anos de idade. E assim foi a mudança na minha vida. Eu sempre gostei muito de ler. Meus pais liam muito pra mim. Liam antes de eu dormir. Minha tia lia antes de eu dormir. Então eu sempre gostei muito de ler histórias, né? Mas com o Tolkien que veio essa coisa de estou lendo e estou amando essa coisa da leitura, de pegar livros e ter uma imersão total nesse universo, veio com ele, aos meus 13 anos de idade. Dali que realmente eu começo a ser formada como a leitura que eu sou hoje. Ler esses livros do Tolkien vão ser de um toque muito pessoal na minha vida, tá? Eu até hoje dele só li O Hobbit e Os Três Senhores dos Anéis, que são livros que Os Três Senhores dos Anéis eu perdi, como eu falei, morei Pará, morei em São Paulo, morei em Fortaleza, voltei para São Paulo, e isso foi com o tempo. Eu tenho o Hobbit em casa e eu não vou fazer releitura, tá? Então, os livros do Tolkien, no projetinho Tolkien, esse ano vão ser só livros que eu nunca li. Então, nós teremos, não necessariamente nessa ordem, O Silmarillion, Contos Inacabados, Beren Lúthien, A Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin, tá? São os 5 livros que a gente vai estar lendo do Tolkien. Dependendo do como for essa leitura, talvez no final do ano, se sobrar um tempinho, eu pense em fazer uma releitura dos Três Senhores dos Anéis. Não acho hoje em dia que sejam livros muito grandes, porque se você for pegar, cada Senhor dos Anéis tem entre 500 e 300 páginas. Hoje em dia, gente, qualquer livro que você pegue, qualquer série de fantasia, tem lá para seus 500 páginas. E depois que você não sei se vocês leram, mas depois que eu li
A Song of Ice and Fire, né? Ah, gente, não dá. O livro 3, que é o meu livro favorito, tem 900 páginas. Então, é assim, vai, sabe? Não teremos aqui contabilidade de páginas e nem teremos aqui medo de livro grande. Só vai. A quarta parte meio que mesclando com o Projetinho Tolkien, é a parte de biografias, onde eu vou começar com J.J.R. Tolkien, a biografia. Segunda biografia é do Stefan Zweig, não sei o nome, gente. Eu juro que até chegar esse episódio eu vou aprender o nome desse rapaz. Que ele foi o biógrafo da Maria Antonieta. A Tatiana Feltrin, ela é uma youtuber maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela. E ela leu esse livro e falou que é não só uma das melhores biografias que ela leu na vida, como é um dos melhores livros que ela leu na vida. Eu gosto muito da Maria Antonieta. Na verdade, toda a dinastia Habsburgo é uma dinastia que eu gosto bastante. Então, por causa disso, eu escolhi ler este livro em 2021. E do meu amado Paulo Rezzutti, que é um historiador que eu amo de paixão. Sou apaixonada também no canal do YouTube dele. Eu vou estar lendo Dona Leopoldina, a História Não Contada. Esse livro eu já comecei a ler, tá? Eu queimei a largada, mas eu vou reler assim que chegar no momento dele, tá? Então eu não terminei, eu vou reler a parte que eu já tinha lido e vou terminar este livro em 2021. Fora isso, agora a gente tem os livros que não estão se enquadrando em nenhuma dessas outras categorias, tá bom? O primeiro de tudo é A Rainha Vermelha, da Philippa Gregory. É um livro que faz parte da série do Guerra dos Primos, onde ela conta a história da Guerra das Rosas, né? Que era os Lancasters contra os York. É uma parte da história inglesa que eu gosto muito. E a Philippa Gregory, ela vai contar essa história pelo ponto de vista das mulheres, né? Então, você vai ter Elizabeth Woodville, você vai ter Marguerite Belfort, você vai ter Elizabeth York. São essas mulheres que são as mulheres que vão contar a história. Nós já ouvimos essa história em grandes peças de Shakespeare, né? Shakespeare, você vai ter lá o seu Henrique V, o seu Ricardo III. Todas essas peças de Shakespeare contam a história da Guerra das Rosas, mas agora a gente está vendo essa história por um lado feminino, por um ponto de vista totalmente feminino, que é o ponto de vista que a Philippa Gregory está dando. Esse livro em específico, A Rainha Vermelha, ela vai contar a história do ponto de vista da Margarida Belfort, que é Margaret Belfort, como vocês quiserem falar, que é a mãe do Henrique Tudor, que por sua vez vai ser o grande vencedor da Guerra das Rosas. Eu tô muito ansiosa para ler esse livro, porque, como eu falei, é uma fase da história inglesa que eu gosto muito. São histórias que foram já contadas em muitas outras obras, inclusive essa série de peças de Shakespeare. E eu gosto muito dessa nova pegada de dar um olhar feminino para a história, né? Então, que é algo que a Marion Zimmer Bradley vai fazer em Brumas de Avalon. Lá ela vai pegar a história do rei Arthur e vai contar pelo ponto de vista das mulheres, da Igraine, da Viviane e da Morgana, e da Guinevere. Então, essa coisa, esse olhar feminino para uma história que sempre foi contada pelo ponto de vista dos homens, é algo que eu gosto muito. Tô super ansiosa. Eu já li A Rainha Branca e A Princesa Branca, que ambas viraram, por falar nisso, seriado. A Rainha Branca, se vocês quiserem ver o seriado, eu super recomendo, é um seriado muito bom. E é um seriado que engloba 3 livros: Rainha Branca, Rainha Vermelha e A Filha do Fazedor de Reis, respectivamente, contando a mesma história do ponto de vista da Elizabeth Woodville, da Margaret Belfort e como era o nome dela? Da filha do Conde Warwick, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, assistam esse seriado se vocês gostam dessa fase da história inglesa. Continuando, a gente vai ter também, falando em rainhas, As 4 Rainhas Mortas, depois A Noiva Jovem e Os Filhos da Degradação.
Eu não vou entrar em detalhes sobre esses 3 livros, porque eu ganhei esses 3 livros de presente de um grande amigo que morava em São Paulo e foi embora para o Rio de Janeiro, e eu não sei do que eles se tratam, tá? Eu não sei do que se tratam, então eu simplesmente vou pegar e vou ler. Esse meu amigo, ele é um amigo que tem um bom gosto para a literatura, especialmente a literatura fantástica e de terror. Então, tô indo na vibe. Depois disso, eu vou ler O Olho do Mundo. E aqui nós temos um pequeno parêntese. O Olho do Mundo é um seriado, é uma série de livros muito famosa, que tem 250 mil livros e foi recentemente os direitos vendidos para Amazon Prime fazer uma adaptação. A Amazon Prime, a mesma empresa que vai fazer a adaptação do Senhor dos Anéis, tá? Contando as 3 eras da Terra-média. Eu tentei ler esse livro, eu comprei esse livro acho que na festa do livro, ou de 2018 ou de 2019, eu não vou lembrar. Eu tentei ler esse livro, eu não gostei, tá? Então isso aqui é uma segunda tentativa de leitura desse livro. Depois nós temos o Wicked, que sim deu origem lá à peça da Broadway. Nós temos... musical da Broadway, desculpa. Nós temos Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Nós temos Passarinha, que é um livro super triste. Todo mundo fala assim, nossa, de chorar. Então tá ali, eu nunca quis ler, mas vou pegar agora. Teremos Carimora, do Thomas Harris. Teremos Estranha Presença, da Sarah Walters, que recentemente foi adaptado para um filme na Netflix e já tá no ar. Eu não vou assistir esse filme primeiro, eu vou ler primeiro este livro. Nós temos o famoso Trainspotting, do Harvey Welsh, O Último Magnata, do Fitzgerald, O Elefante Desaparecido, do Murakami. Esse livro foi o meu presente de aniversário do meu sogro, ele que deu pra mim. E A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, tá? Então esses são os livros que estão fora dos outros 4 gêneros ou projetos, que são ficção científica, terror, Tolkien e biografias. Eu tenho aqui também uma listinha de possíveis livros, caso tudo dê certo e eu consiga aí encaixar. Nós temos As Crônicas de Arthur, do Bernard Crowell, e são 3 livros, que é O Reino Inverno, O Inimigo de Deus, Excalibur. Esses 3 livros eu tenho no leve há muito tempo e eu nunca li. Talvez, dependendo do valor, eu consiga adquirir esse ano o 2º volume do Livro das Sombras, do Philip Pullman, chamado A Comunidade Secreta, que, para quem não sabe, essa série de livros é uma série que conta a história, é o prequel de Fronteiras do Universo, His Dark Materials, né, que são Loretambar, Faca Sutil e Bússola Dourada. Não são nessa ordem. E são 3 livros que eu amei, essa trilogia fantástica. Eu assisti a primeira temporada da adaptação para HBO dessa trilogia. Eu quero muito assistir a segunda. Tô esperando acabar para maratonar. O Philip Pullman vai revisitar com essa série chamada O Livro das Sombras esse universo. Só que ele vai contar a história de antes do Fronteiras do Universo. Então você vai ver a Lyra Belacco, a bebê, né? No primeiro livro, pelo menos ela era bebê, esse daqui eu não sei. Então, se der tudo certo, eu vou comprar esse livro em 2021, porque é um livro que tá num valor absurdo, ele não cai de R$50, é uma coisa absurda. E aí, talvez, se der tempo, eu vou ler também o S, do J.J. Abrams e do Doug Dost, que é um livro interativo que eu tenho aqui há 3.500 anos, nunca li, que conta a história de 2 pessoas que começam a alugar o mesmo livro na biblioteca e suas vidas começam então a se entrelaçar. Só que como isso é contado? Nós temos o livro, né, que essas 2 pessoas alugaram na biblioteca, e ao redor das páginas você tem essas pessoas trocando anotações, né? Então, você, na verdade, são 3 livros em um. É uma forma muito incrível de se ler. Fora isso, teremos também algumas histórias em quadrinhos. Que essa lista eu resolvi não fazer, porque eu tenho muita história em quadrinho fechada. Então, essa aqui é literalmente, ó, sobrou lá, poli, consegui ler
um livro e terminei na quarta-feira da semana. Pra não ficar quinta, sexta, sábado sem ler nada, tô indo aqui na minha estante de livros e tô escolhendo uma história em quadrinho pra ler. Então vai ser assim. Quando isso acontecer, eu não decidi ainda se eu vou citar essa história em quadrinhos no mesmo episódio ou não. Mas a intenção, por enquanto, desse podcast é ter um episódio por semana com um livro lido por semana, tá? Audiobook, história em quadrinho, isso vai com o tempo, isso vai com o feeling. No próximo episódio, vocês vão ter já o primeiro livro lido, né? E vocês vão ouvir um sinal sonoro muito claro de quando a gente entrar na fase de spoiler do livro. Então, assim, poxa, a Lívia vai falar desse livro, eu não quero saber spoiler, mas eu quero... Então, eu não vou ouvir esse episódio. Não, escuta o episódio, compartilha com seus amigos. No momento em que o episódio entrar na parte de spoiler, eu vou soltar esse aviso sonoro, você vai saber e simplesmente você para de escutar e pronto, você vai ser feliz. Mas não deixe de escutar, que esse seja o nosso encontro semanal. Muito obrigada por tudo. Meu nome é Lívia Leão, sejam muito bem-vindos ao Lilo no Livro.